doutora, a gente está falando desses episódios. Teve um caso gravíssimo, tá? Entre as notícias mais lidas do UOL neste momento. E são cenas muito fortes. Um policial militar foi preso após matar a mulher no meio da rua. Isso aconteceu na zona norte de São Paulo. A gente está vendo aí as imagens que são da câmera de segurança. A mulher desce do carro, ela tenta puxar o marido, tirar ele de dentro do carro. A informação é de que eles estavam discutindo dentro do carro e ela tenta puxar ele de qualquer maneira. Aí ela até dá um soco nele ali, eles têm essa briga. E aí ele sai do carro e aí ele começa a bater nela, aí ele dá vários murros nela, na cara dela, inclusive a gente está vendo aí, são imagens muito fortes. Na sequência, ele pega a arma e ele dá vários tiros na mulher, que ela cai, ele entra no carro para ir embora, inclusive, aí ele vai embora, depois ele volta, arrasta ela para dentro do carro, a gente agora vê a repetição da imagem, ele arrasta ela para dentro do carro, ela foi para o hospital, foi levada ao PS Taipas e infelizmente acabou morrendo lá. O policial militar foi preso em flagrante por feminicídio e uma pistola calibre 40 foi apreendida pela polícia. Ele foi encaminhado ao presídio militar de Romão Gomes e a corregedoria já foi acionada. O caso foi registrado como feminicídio pela Delegacia da Defesa da Mulher da Norte. É uma imagem muito impressionante, né, doutora? A gente vê ele fazendo isso ali no meio da rua. O policial pega e dá vários tiros na mulher dessa maneira. Qual é a pena que esse policial pode receber? E pelo fato de ele ser policial militar, né? Como é que deve ser o julgamento desse homem que cometeu o crime de feminicídio? É muito importante abordar essa questão, acho que as imagens são esclarecedoras. O feminicídio, ele qualifica o crime de homicídio, né, que em seus patamares de combinação mínima aí tem pena de 8 a 12 anos, com curso aí no artigo 121 do Código Penal. O feminicídio, ele então agrava o patamar dessas penas, justamente porque é compreendido pelo fato de o crime ser cometido em razão do gênero, né? Então, quando nós falamos de feminicídio, quando nós falamos das vítimas de feminicídio, nós falamos, inclusive, de um crime que vitima muito além daquele corpo que tomba. Hoje, o nosso país constrói uma legislação de um benefício de pensão por morte para os órfãos das vítimas de feminicídio. Ou seja, a situação das mortes por feminicídio, as situações das mortes por violência doméstica no nosso país é tão grave que é necessário construir política pública em defesa dos órfãos dessas mulheres que morrem nas mãos de seus companheiros. Então, atualmente, a gente precisa pensar que um caso como esse, primeiro, tem que ser julgado enquanto crime comum, ou seja, não pode ser visto no âmbito da justiça militar. É um caso que tem que ter um enquadramento no âmbito também da prática do feminicídio, em razão da construção ter sido feita justamente por conta da condição de mulher dessa vítima, mas, acima de tudo, também tem uma reflexão implícita em fatos como esse, que eu gostaria de chamar para todas e todos aqui nesse momento, que é o uso de armas de fogo ou as armas de fogo em ambientes domésticos. Neste ano de 2023, nós vimos ataques muito graves em escolas, que também vitimaram e ceifaram a vida de crianças e adolescentes. Nós também lidamos com dados alarmantes de violência doméstica e familiar com o uso de arma de fogo. Então, a gente precisa debater desarmamento no Brasil e entender que esse também é um tema de urgência para a preservação da vida de mulheres e crianças no nosso país. Então, o avanço do discurso armamentista, o avanço do discurso em favor do armamento da população, em alguma medida, culmina diretamente na insegurança das mulheres que estão trancadas dentro de casa, muitas vezes, com seus companheiros armados até os dentes. Então, nesse caso, nós temos aí uma série de assuntos que podem ser debatidos, Sim. quais Eu tenho sejam. uma.
Eu tenho uma dúvida, doutora. Nós tivemos, durante a gestão Bolsonaro, uma proliferação na distribuição de armas, né? Houve um esforço para recolher parte desse armamento e para retomar o controle, né, da venda de armas, mas a gente tem verificado no país, afora essas armas que estão aí em mãos de colecionadores ou supostos colecionadores, supostos hipotéticos caçadores, há casos e mais casos de policiais que estão armados em decorrência da função que exercem e que nem sempre utilizam adequadamente as suas armas. Num caso como esse, em que o policial aparentemente não estava de serviço, porque Ele estava está de à folga. paisano, mas Estava de folga, estava com a Josias. arma dele ali, né? Num caso como esse, em que o policial de folga ou em atividade utiliza a sua arma de maneira inadequada, isto é um fator agravante em caso de punição ou não? Sem dúvida, né? É importante considerar que, não estando no exercício da função, mas fazendo uso da arma, né, de um material funcional para a prática desse crime, essa prática vai ser sim levada em consideração quando do julgamento do crime contra a vida. Isso porque, inclusive, havia ali uma perícia, né, por parte dessa pessoa que praticou o crime no uso da arma, na prática, inclusive, ali da construção de um crime que fosse mais letal em relação a essa vítima. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um fator a ser considerado, sim, quando da construção aí das peças acusatórias em relação a esse crime. Agora, Josias, como que a gente pode entender, né? É um policial militar fazendo isso, né? A gente está falando aqui de um crime de feminicídio, mas é um policial militar fazendo isso no meio da rua, na maior cidade brasileira, São Paulo, zona norte de São Paulo. Assim, a cara de pau, o absurdo desse crime, né? Que a gente vê aí as imagens, é muito chocante, né, Josias? E isso sendo cometido por um Sem policial nenhuma dúvida. militar. Sem nenhuma dúvida. Choca muito, Fabiola, a forma como nós temos visto cenas urbanas em que policiais militares exercem inadequadamente as suas atividades, quando fardados. Choca mais ainda quando um policial militar de folga utiliza o seu equipamento, um equipamento que ele detém por dever de ofício, que é o porte de arma, ele utiliza essa arma para cometer uma violência contra a própria mulher em cena pública, numa época em que tudo é filmado, né, sobretudo nas grandes cidades. Então, é muito chocante a percepção de que o policial militar brasileiro, e não está aqui a generalizar, né? Estamos falando das cenas que fogem fogem do script, né? Mas essas cenas têm sido muito usuais no Brasil. E é chocante perceber como há policiais militares no Brasil que ou estão mal treinados ou mal adestrados do ponto de vista da formação profissional. O sujeito pode ter um bom treinamento, um treinamento adequado para utilizar a sua arma, mas utiliza de forma inadequada porque o treinamento não é feito no sentido de proteger a sociedade. Temos visto aí casos e mais casos de quebra de recordes de violência policial. Há casos mais graves que são verificados na Bahia e no Rio de Janeiro, que hoje ocupam o topo do ranking da violência policial, mas, evidentemente, isso não está restrito a esses dois estados, isso se disseminou pelo Brasil. Então, realmente, Fabíola, é muito chocante verificar como as polícias no Brasil elas se transformaram em parte do problema, deveriam ser parte da solução. É preciso que a gente reverta isso. Agora mesmo está o Congresso a discutir a exclusão dos militares que optam pela política da carreira militar. Quer se candidatar, que vá para a reserva. O mesmo deveria ser feito e não está sendo feito com as polícias. Por que isso é relevante? Porque um sujeito que quer ser candidato a um cargo eletivo, ele se aproveita da função como policial, às vezes até filma atitudes violentas nas regiões periféricas da cidade, como se aquilo fosse uma ação efetiva de combate ao crime. Joga aquilo nas redes sociais, depois vira candidato, se não se reelege
volta a exercer a função, depois passa a exorbitar também, de novo, cometer novos abusos de autoridade, e assim vamos vivendo num círculo vicioso.